Você nem precisa mais usar essa maquiagem, sua velha feia. As palavras dela atravessaram meu peito como uma adaga. Ali, naquele momento, olhando para o rosto debochado da minha nora usando o batom que meu falecido marido me deu em nossa última viagem a Viena, algo dentro de mim morreu. E algo novo, algo que eu não conhecia, nasceu no lugar. Meu nome é Leonora Zambuja. Tenho 68 anos e moro em Gramado, no Rio Grande do Sul. Numa casa que construí com meu marido Alfredo ao longo de 40 anos de casamento. Uma casa que era meu refúgio, meu porto seguro, até que meu filho Juliano trouxe sua esposa Vanessa para morar conosco. O que deveria ser temporário se transformou num pesadelo de 5 anos. 5 anos de humilhações diárias, de pequenas crueldades, de ver meu espaço, minhas coisas e minha dignidade sendo invadidos pouco a pouco. Sempre fui uma mulher forte. Ajudei Alfredo a construir nossa vinícola do zero, transformando-a em uma das mais respeitadas da região. Criei 2 filhos, Juliano e Mateus, dando a eles educação, amor e valores. Quando Alfredo faleceu após uma doença prolongada, enfrentei o luto com a dignidade que ele sempre admirou em mim. Achei que já tinha passado pela pior dor que uma pessoa poderia sentir. Estava enganada. A dor de ser traída e menosprezada pelo próprio filho, de ver alguém que você carregou no ventre permitir que sua esposa trate sua mãe como um estorvo, isso é uma ferida que não cicatriza. Uma ferida que sangra um pouco mais a cada olhar de desprezo, a cada suspiro de impaciência, a cada comentário maldoso disfarçado de preocupação. Tudo começou quando Juliano me ligou dizendo que estavam com problemas no apartamento em Porto Alegre. O proprietário queria vender o imóvel e eles precisavam sair em 1 mês. Podemos ficar com a senhora por um tempinho, mãe? Lembro de sentir uma pontada de alegria. A casa havia ficado tão silenciosa desde que Alfredo partiu. Ter meu filho por perto seria uma bênção. Nas primeiras semanas, Vanessa era toda sorrisos e gentilezas. Dona Leonor, deixa que eu lavo a louça. Vamos assistir sua novela favorita juntas? Que história linda do seu casamento, conta mais. Eu quase acreditei que tinha ganhado uma filha. Quase. Foi sutil no começo. Um comentário aqui, uma sugestão ali. Esse café que a senhora compra é muito forte, viu? Não faz bem para a pressão. Esses quadros são tão datados, não acha? Poderíamos modernizar um pouco a sala. A senhora não acha que esse sofá já cumpriu seu papel? Está tão velho. Velho. Essa palavra começou a aparecer cada vez mais. O sofá estava velho. A cortina estava velha. A televisão estava velha. Eu estava velha. Como se envelhecer fosse um crime. Como se os anos que vivi fossem motivo de vergonha e não de orgulho pelas batalhas vencidas, pelas alegrias conquistadas, pelo amor vivido. Juliano, meu próprio filho, assistia a tudo em silêncio. Às vezes, quando estávamos sozinhos, eu tentava falar. Filho, essa casa tem memórias. Cada canto foi escolhido com carinho por mim e seu pai. Ele desviava o olhar, constrangido, e murmurava que eu estava sendo difícil, que Vanessa só queria ajudar, que eu precisava aceitar mudanças. No 3º ano, eles já tinham tomado conta de tudo. Minha sala de estar, antes aconchegante com os móveis que Alfredo e eu escolhemos, estava irreconhecível. Minha cozinha, onde passei tantas horas preparando almoços de domingo para a família, agora tinha aparelhos que eu nem sabia usar. Minhas contas bancárias estavam sob controle deles porque, segundo Vanessa, eu estava ficando confusa com a idade. E era melhor que alguém mais jovem cuidasse disso. Marinês, minha caseira fiel há mais de 3 décadas, via tudo com olhos tristes. Dona Leonor, a senhora não pode permitir isso. Essa moça está tomando conta de tudo, até das suas contas. Eu sabia que ela estava certa, mas o medo me paralisava. Medo de confrontar meu único filho que morava perto. Medo de ficar completamente sozinha. Medo de admitir que havia criado alguém capaz de tal ingratidão. Eunice, minha amiga de toda a vida, frequentadora do CTG local como eu, também tentava abrir meus olhos durante nossos encontros no restaurante típico galpão crioulo. Leonor, pelo amor de Deus, essa guria e teu filho estão te roubando. Tu não tá enxergando? Eu enxergava sim.
mas admitir em voz alta era tornar real demais, doloroso demais. Entre todas as invasões à minha privacidade, a que mais me feriu foi relacionada às minhas maquiagens. Não eram simples produtos de beleza. Eram lembranças preciosas das viagens que fiz com Alfredo. Cada peça tinha uma história, um momento especial, o brilho nos olhos dele ao me presentear, o batom vermelho cereja comprado na loja elegante em Viena, no nosso último aniversário juntos, o pó compacto da boutique francesa, onde o vendedor disse que a cor era perfeita para mim e Alfredo, sempre tão cuidadoso com dinheiro, não hesitou em comprar o melhor, o perfume italiano que usamos em nossa última primavera juntos. Vanessa começou a pegar emprestado, sem pedir. Eu notava os níveis mais baixos, as tampas mal fechadas, marcas de uso diferentes. Quando finalmente criei coragem para falar algo, ela deu de ombros. É só maquiagem, dona Leonor. A senhora nem usa mais com tanta frequência. Mas o pior ainda estava por vir. Numa quinta-feira de outubro, dia nublado típico de Gramado, entrei no meu quarto e encontrei Vanessa sentada na minha penteadeira, usando o batom vermelho cereja de Viena, o último presente de Alfredo. Ela me viu pelo reflexo do espelho e, sem tirar o batom, sem parar de aplicá-lo nos lábios finos, disse aquelas palavras que mudaram tudo. Você nem precisa mais usar essa maquiagem, sua velha feia. Tudo começou muito antes daquele fatídico dia com o batom. Para entender como cheguei ao meu limite, preciso voltar ao início, quando abri as portas da minha casa e do meu coração para meu filho e sua esposa. Uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Depois que Alfredo faleceu, a solidão se tornou minha companheira constante. Os dias eram longos naquele casarão em Gramado, cheio de memórias, mas vazio de vozes. As paredes que antes testemunharam risadas e conversas agora ecoavam apenas o silêncio. Mateus, meu filho mais novo, já morava em Bento Gonçalves administrando uma parte dos negócios da família. Juliano permaneceu em Porto Alegre, onde trabalhava como engenheiro civil em uma construtora. Lembro-me como se fosse ontem do telefonema que recebi numa tarde chuvosa de domingo. A voz de Juliano soava preocupada do outro lado da linha. Mãe, estamos com um problema sério aqui. Meu coração de mãe apertou instantaneamente. O que aconteceu, filho? O proprietário do apartamento decidiu vender o imóvel e precisamos desocupar em um mês. O mercado imobiliário está impossível. Os preços dos aluguéis dispararam e com o salário que ganho, ele não precisou terminar. Eu conhecia bem a situação financeira dele. Apesar da formação em engenharia, Juliano nunca conseguiu se estabelecer de verdade. Sempre havia algum problema, algum contratempo, alguma desculpa. Ao longo dos anos, fui percebendo que meu filho não herdara a determinação do pai. Preferia o caminho mais fácil, o atalho. Filho, por que vocês não vêm morar aqui comigo por um tempo, até encontrarem outro lugar? O suspiro de alívio do outro lado da linha foi audível. Tem certeza, mãe? Não quero incomodar. Que incômodo que nada. Esta casa é grande demais para mim sozinha. Vai ser bom ter companhia. 3 semanas depois, a mudança estava completa. Ajudei a arrumar o quarto de hóspedes para eles, aquele que tinha a vista mais bonita para o jardim. Marinês preparou um almoço especial para recebê-los. Carreteiro, a comida favorita de Juliano desde criança. Estava genuinamente feliz em ter meu filho de volta em casa. Nos primeiros meses, a convivência parecia harmoniosa. Vanessa se mostrava atenciosa. Perguntava sobre minhas receitas, sobre as histórias da família, sobre como Alfredo e eu construímos nosso patrimônio. Costumávamos tomar café da manhã juntas quando Juliano saía cedo para trabalhar. Ela me ajudava a regar as flores do jardim e até me convenceu a experimentar um novo corte de cabelo que, admito, me deixou mais jovial. A senhora é uma mulher tão elegante, dona Leonor, ela dizia enquanto folheávamos revistas de moda. Só precisa se atualizar um pouquinho. Eu sorria, agradecida pela companhia. Depois de anos cuidando de Alfredo durante sua doença e enfrentando o luto sozinha, aquela presença jovem em casa parecia uma bênção. Até comecei a pensar que finalmente tinha estabelecido uma relação próxima com minha nora, algo que sempre desejei. As primeiras mudanças foram sutis.
tão sutis que, de início, nem percebi que estava sendo manipulada. Começou com pequenas sugestões sobre a decoração da casa. Dona Leonor, esses porta-retratos ocupam muito espaço na estante. E são tantos. Podemos guardar alguns e deixar só os mais especiais. O que acha? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, metade das fotos de família, incluindo algumas preciosas de quando Alfredo e eu éramos jovens, haviam sido guardadas em caixas no sótão. No lugar delas, objetos decorativos modernos que Vanessa trouxe de Porto Alegre. Depois, foi a vez da cozinha. Minhas panelas de cobre, que me acompanhavam há décadas, foram declaradas antiquadas e perigosas para a saúde. Novos utensílios de silicone colorido tomaram seu lugar. Minhas louças de porcelana portuguesa, presente de casamento da minha mãe, foram para o armário mais alto, para não correr o risco de quebrar no uso diário. Uma a uma, minhas escolhas foram sendo questionadas e substituídas. O café que eu comprava há anos? Muito forte, faz mal para o coração. O sabão em pó que sempre usei? Resseca demais as roupas. Meus programas de TV? Coisas de gente antiga, Dona Leonor. Gente antiga, velha, ultrapassada. Esses termos começaram a aparecer com frequência cada vez maior nas conversas, sempre de forma indireta, sempre disfarçados de preocupação. E Juliano, meu próprio filho, permanecia em silêncio, assistindo à gradual invasão do meu espaço e da minha autonomia sem dizer uma palavra. Um dia, voltei do mercado e encontrei a sala completamente reorganizada. O sofá onde Alfredo e eu passamos tantas noites conversando, planejando nosso futuro, havia sido substituído por um modelo moderno, de linhas retas e sem nenhum conforto. Os quadros que compramos em nossas viagens estavam empilhados em um canto. O que aconteceu aqui? Perguntei, sentindo o coração disparar. Vanessa sorriu triunfante. Surpresa! Juliano e eu achamos que a sala precisava de uma renovação. O outro sofá estava tão velho, tão desgastado. Este combina muito mais com a casa. Mas onde está o nosso sofá? O que vocês fizeram com ele? O sorriso dela vacilou ligeiramente. Juliano levou para um brechó. Mas não se preocupe. Ele conseguiu um bom valor por ele. Naquela noite, chorei sozinha no meu quarto. Não era apenas um sofá. Era parte da minha história com Alfredo. Era onde nos sentamos quando soubemos que teríamos Juliano, onde comemoramos quando a vinícola ganhou seu primeiro prêmio, onde Alfredo descansou durante os últimos meses de vida, observando o pôr do sol pela janela, e agora estava perdido para sempre, vendido como um objeto sem valor. Tentei conversar com Juliano sobre isso. Esperei ele chegar do trabalho e pedi para falarmos a sós. Filho, eu entendo que vocês queiram deixar a casa mais moderna, mas há coisas aqui que têm valor sentimental para mim. Aquele sofá, seu pai e eu. Mãe, ele me interrompeu com um suspiro impaciente. Aquele sofá estava caindo aos pedaços. Estava até com cheiro de mofo. A gente só quer que a senhora viva num ambiente mais saudável e atual. Mas era a nossa história, filho. Era, mãe. Passado. A senhora precisa se desprender dessas coisas velhas. Viver no presente. Vanessa só quer ajudar. Percebi então que não adiantava argumentar. Meu filho já havia escolhido seu lado. E não era o meu. Engoli o choro e me retirei para o meu quarto, o único espaço que ainda parecia meu. Mas nem mesmo esse refúgio durou muito. Alguns meses depois, enquanto eu estava no consultório do Dr. Clovis Bittencourt, meu dermatologista em Caxias do Sul, Vanessa decidiu organizar meu closet. Quando voltei, metade das minhas roupas havia desaparecido. Onde estão meus vestidos? E meus casacos de inverno? Ah, Dona Leonor, a senhora tinha tanta coisa que não usa mais. Separei para doação. Mantive só o essencial, o que ainda está em bom estado. Entre as peças doadas estavam o vestido azul marinho que usei no último aniversário com Alfredo e o casaco de lã que ele me deu quando visitamos a Serra Gaúcha pela primeira vez, antes mesmo de decidirmos nos mudar para cá. Mais uma vez, pedaços da minha história arrancados sem meu consentimento. A invasão não parou no físico. Logo, Vanessa começou a interferir nas minhas finanças. Tudo começou com comentários sobre como eu gastava demais, com pequenos luxos,
uma ida ao salão de beleza, um almoço com Eunice no restaurante, um novo livro da minha autora favorita. A senhora precisa controlar melhor seus gastos, Dona Leonor. A aposentadoria não dura para sempre, sabia? O que ela convenientemente ignorava era que a vinícola ainda me rendia bons dividendos. Eu tinha uma situação financeira confortável, construída ao longo de décadas de trabalho duro ao lado de Alfredo. Não precisava controlar gastos, como ela insinuava, mas o discurso persistente fez seu efeito em Juliano. Mãe, acho que a Vanessa tem razão. A senhora está gastando sem necessidade. Por que não deixa a gente administrar suas contas por um tempo, só para organizar melhor? A princípio, resisti. Filho, sempre fui eu quem cuidou das finanças da família, mesmo quando seu pai era vivo. Sei muito bem como gerenciar meu dinheiro. Mas agora é diferente, mãe. A senhora está... bem, está ficando mais velha. É normal ficar um pouco confusa com números. Confusa? Eu, que havia administrado uma vinícola por décadas, que negociava com fornecedores e compradores, que cuidava de cada centavo investido no negócio da família? Aquilo me ofendeu profundamente, mas a insistência deles foi tanta que acabei cedendo. Um erro que pagaria caro. Em poucos meses, percebi que não tinha mais acesso livre às minhas próprias contas. Precisava pedir a Juliano quando queria fazer qualquer compra acima de um valor irrisório. É para o seu bem, mãe, ele dizia. Enquanto isso, Vanessa aparecia com roupas novas, bolsas de marca, fazia tratamentos caríssimos no salão Belle Époque em Gramado. Tudo com o meu dinheiro, é claro. Marinês, minha fiel caseira, via tudo com olhos indignados. Um dia, enquanto preparávamos o almoço juntas, uma das poucas atividades que ainda me permitiam na minha própria cozinha, ela não se conteve. Dona Leonor, me desculpe a intromissão, mas a senhora não pode continuar assim. Aquela moça está tomando conta de tudo, até das suas contas. E o seu filho deixa. Isso não está certo. Suspirei, sentindo o peso da verdade nas palavras dela. Eu sei, Marinês, mas o que posso fazer? É meu filho. É seu filho, sim, dona. Mas a senhora é mãe dele, não uma criança que precisa ser tutelada. A senhora construiu tudo isso aqui. Ela gesticulou ao redor, indicando a casa. Com trabalho duro. Não pode deixar que tirem isso da senhora. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei muito nas palavras de Marinês. Ela estava certa. Eu havia me deixado intimidar. Havia permitido que minha voz fosse silenciada pouco a pouco. Talvez por medo da solidão, talvez por acreditar que era o preço a pagar para manter meu filho por perto, talvez por estar fragilizada após a perda de Alfredo. Mas não podia continuar assim. Na manhã seguinte, liguei para Eunice e a convidei para tomar um café no restaurante típico Galpão Crioulo. Precisava desabafar com alguém que me conhecia há décadas. Alguém que entenderia minha situação sem julgamentos. Eunice me ouviu em silêncio, os olhos arregalados de indignação. Quando terminei de contar tudo, ela bateu na mesa com força, fazendo a cuia de chimarrão balançar. Leonor, pelo amor de Deus, essa guria e teu filho estão te passando a perna. Tu não tá enxergando? Eles estão te tratando como uma velha senil, quando tu sempre foi a pessoa mais lúcida que conheço. E estão usando teu dinheiro como se fosse deles. Eu sei, Eunice. Começo a perceber isso agora. Mas não sei como reverter a situação sem causar um rompimento com meu filho. E tu acha que esse filho tá se comportando como filho? Que tipo de filho deixa a própria mãe ser desrespeitada assim na sua casa? Que tipo de filho deixa a esposa vender as coisas da mãe sem permissão? Que tipo de filho toma o controle do dinheiro da mãe como se ela fosse incapaz? As palavras dela eram duras, mas verdadeiras. Engoli em seco, sentindo uma mistura de tristeza e indignação crescer dentro de mim. O que eu faço, Eunice? Tu conversa com a doutora Iracema Mello. Ela é a melhor advogada de direito familiar que conheço. Vai te orientar sobre como proteger teu patrimônio e retomar o controle da tua vida. E foi o que fiz. Naquela mesma tarde, marquei uma consulta com a doutora Iracema. Ela me ouviu com atenção profissional e indignação pessoal. Dona Leonor, o que está acontecendo é grave. Seu filho e sua nora estão praticando o que chamamos de abuso patrimonial e psicológico contra idosos.
É crime, sabia? Vamos tomar providências imediatas para proteger a senhora e seus bens. Com a orientação dela, comecei discretamente a reunir documentos, a registrar os abusos, a preparar um dossiê para retomar o controle da minha vida. Eu não queria confronto, não queria escândalo. Só queria minha dignidade de volta, meu espaço, minha autonomia. Enquanto esse processo corria nos bastidores, os abusos em casa continuavam. E o pior estava por vir. Algo que atingiria o âmago da minha alma e provocaria uma reação que nem eu mesma sabia que era capaz de ter. A situação em casa piorava a cada dia, mesmo enquanto eu buscava silenciosamente recuperar o controle da minha vida com a ajuda da doutora Iracema. Vanessa havia transformado meu lar em seu território, modificando tudo conforme seu gosto, e Juliano parecia completamente alheio ao meu sofrimento, como se tivesse escolhido enxergar apenas o que lhe convinha. Mas mesmo em meio a tantas humilhações, ainda havia um refúgio que eu protegia com todas as minhas forças: minha coleção de maquiagens. Para quem olha de fora, podem parecer apenas produtos de beleza, frascos e tubos coloridos sem grande importância. Mas para mim, aquela coleção era um santuário de memórias. Um tesouro de momentos felizes que compartilhei com Alfredo ao longo de nossas viagens pelo mundo. Cada peça guardava uma história especial. Cada item me conectava com o homem que amei por mais de 4 décadas. Meu Alfredo não era um homem de muitas palavras ou gestos grandiosos. Criado numa família tradicional gaúcha, expressava seu amor de maneiras práticas e discretas. Mas tinha um hábito que sempre me encantou. Em cada viagem que fazíamos, ele fazia questão de me presentear com um item de maquiagem local. Para que você fique ainda mais linda, Leonor. Embora isso seja quase impossível, dizia ele com aquele sorriso tímido que me conquistou desde a juventude. Nosso ritual começou em 1975, numa viagem a Buenos Aires, quando ele me surpreendeu com um batom argentino de cor vibrante, para combinar com seu espírito, justificou. Ao longo dos anos, a coleção cresceu. O pó compacto comprado numa lojinha charmosa em Lisboa. O perfume adquirido em uma farmácia centenária em Florença. A paleta de sombras escolhida com cuidado em Nova York. O blush rosado que encontramos em um mercado tradicional em Tóquio. Cada item era cuidadosamente guardado na gaveta superior da minha penteadeira vitoriana, aquela que herdei da minha avó materna. Eu os usava em ocasiões especiais, sentindo como se Alfredo estivesse comigo em cada aplicação. Após sua partida, aquela gaveta se tornou ainda mais sagrada para mim. Era meu templo de lembranças, meu cordão umbilical com o passado feliz que vivemos juntos. Em uma tarde particularmente difícil, após uma reunião tensa com a doutora Iracema, onde discutimos os próximos passos legais, voltei para casa precisando daquele conforto especial que só minhas memórias com Alfredo podiam proporcionar. Fui direto para o quarto, ansiosa para abrir minha gaveta de tesouros e talvez aplicar aquele batom cor de cereja comprado em Viena, no nosso último aniversário juntos. Ao abrir a gaveta, porém, percebi imediatamente que algo estava errado. Meus itens, sempre organizados com cuidado meticuloso, estavam fora de ordem. O estojo de pó compacto parisiense estava aberto, com marcas claras de uso recente. O perfume italiano estava com menos conteúdo do que eu me lembrava. E o batom de Viena, o precioso batom vermelho cereja que Alfredo escolheu pessoalmente, comparando tons por quase 1 hora para encontrar o perfeito. Estava com a ponta visivelmente usada, com um formato diferente do que eu deixara. Senti um frio no estômago. Alguém havia mexido nas minhas coisas mais preciosas. E eu sabia exatamente quem. Naquela noite, durante o jantar, criei coragem para confrontar o assunto. Tentei manter a voz calma, contida, como a senhora educada que sempre fui. Vanessa, notei que alguém andou usando minhas maquiagens sem pedir permissão, especialmente aquelas que guardo na gaveta superior da penteadeira. Ela ergueu os olhos do prato, me encarando com uma expressão que misturava surpresa e desdém. Juliano, sentado ao lado dela, continuou comendo como se não tivesse ouvido nada. Ah, só peguei emprestado alguns itens para uma reunião importante, respondeu ela dando de ombros.
Esqueci de comprar um batom novo e precisava de algo especial. Aquelas maquiagens têm valor sentimental para mim, expliquei, tentando não demonstrar o quanto estava magoada. Foram presentes do Alfredo de nossas viagens juntos. Não são itens para uso diário. Vanessa revirou os olhos. Um gesto que se tornara frequente quando eu falava. São só maquiagens, Dona Leonor. Coisas materiais. A senhora nem usa com frequência. Estavam lá, juntando poeira. Não é questão de usar ou não. Insisti, sentindo meu coração acelerar. É o valor sentimental. Cada peça tem uma história especial para mim e... Mãe, interrompeu Juliano, finalmente levantando os olhos do prato. Não acha que está exagerando? São só produtos de beleza. A Vanessa precisava. Pegou emprestado. Qual o problema? Qual o problema? Como explicar a um filho que aparentemente havia esquecido tudo sobre respeito e consideração? Como fazê-lo entender que aqueles produtos de beleza eram para mim relíquias de um amor que durou a vida inteira? Que cada vez que alguém os usava sem permissão, era como se estivesse profanando minhas memórias mais queridas? O problema, Juliano, é que são minhas coisas pessoais. Tem valor sentimental. E ninguém pediu minha permissão para usá-las. Ah, a senhora está ficando obcecada com essas coisas antigas, respondeu ele, num tom que sugeria que estava falando com uma criança teimosa, não com sua mãe. Precisa aprender a compartilhar, a deixar ir, como se fosse tão simples assim, como se pudesse simplesmente descartar minhas memórias, meus sentimentos, minha história com a mesma facilidade com que eles descartaram o sofá onde Alfredo passou seus últimos dias. Engoli a resposta que queria dar e me retirei da mesa, incapaz de continuar aquela refeição como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, chorei abraçada ao batom vermelho cereja, pedindo perdão a Alfredo por não conseguir proteger as lembranças que construímos juntos. No dia seguinte, tomei uma decisão. Comprei uma pequena caixa com fechadura numa loja de artesanato em Gramado e transferi minhas maquiagens especiais para ela. Guardei a caixa no fundo do meu armário, entre caixas de lembranças antigas, onde achei que ninguém se daria ao trabalho de procurar. Um esconderijo triste e necessário dentro da minha própria casa. Por algumas semanas, essa solução pareceu funcionar. Minhas preciosidades estavam seguras, longe das mãos invasivas de Vanessa. Eu as tirava apenas quando estava sozinha, em momentos privados de conexão com minhas memórias. Até que chegou aquela quinta-feira de outubro. O dia amanheceu nublado em Gramado, com aquela névoa baixa que parece envolver a cidade num abraço melancólico. Eu havia marcado um café da tarde com Eunice para discutir os avanços no processo legal que a doutora Iracema estava conduzindo. Queria me arrumar com cuidado especial, sentir-me bonita e confiante para aquele encontro que poderia mudar meu futuro. Fui até meu armário, busquei a caixinha entre as outras caixas de recordações e a abri com a pequena chave que mantinha escondida numa caixinha de joias. Escolhi com carinho o batom vermelho cereja de Viena e o apliquei devagar, lembrando do dia em que Alfredo o comprou, de como seus olhos brilharam ao me ver experimentá-lo pela primeira vez. Parece que foi feito especialmente para você, Leonor, ele disse naquele dia. Combina com sua força, sua paixão. Guardei o batom na bolsa para retocar mais tarde se necessário. E fui encontrar Eunice. Foi uma tarde reconfortante. Minha amiga de tantos anos me deu o apoio que eu precisava para seguir com os planos de retomar o controle da minha vida. A doutora Iracema havia localizado documentos importantes que comprovavam que as transferências bancárias feitas por Juliano não tinham minha autorização legítima. Em breve, eu poderia confrontá-los com provas concretas. Voltei para casa sentindo-me mais leve, mais forte. Talvez houvesse luz no fim daquele túnel sombrio em que minha vida se transformara. Ao entrar em casa, notei um silêncio incomum. Marinês já havia ido embora. E aparentemente Juliano e Vanessa também haviam saído. Agradeci mentalmente por aquele momento de paz e fui para meu quarto, ansiosa para guardar meu precioso batom de volta na caixinha segura. Foi quando percebi que algo estava errado. Muito errado. A porta do armário estava entreaberta, as caixas de recordações desarrumadas. Meu coração disparou.
Procurei freneticamente a caixinha com fechadura entre as outras caixas. Não estava lá. Vasculhei todo o armário, remexendo roupas, abrindo gavetas, cada vez mais desesperada. Então ouvi uma risada vinda do quarto de hóspedes, onde Juliano e Vanessa dormiam. Uma risada feminina, seguida por vozes abafadas. Caminhei lentamente até lá, o coração martelando no peito, um zumbido estranho nos ouvidos. A porta estava entreaberta. Através da fresta, vi Vanessa sentada na penteadeira que haviam instalado no quarto, minha caixinha aberta ao lado dela. Ela experimentava minhas maquiagens, uma após a outra, aplicando e removendo com lenços descartáveis, rindo como uma criança que descobriu um baú de tesouros. "Olha só quanto batom antigo!" dizia ela para alguém no telefone, aparentemente em uma videochamada. "A velha guarda isso como se fosse ouro. Tem uns que devem ter mais de 20 anos, acredita?" Empurrei a porta, incapaz de me conter. Vanessa se virou, sobressaltada. O telefone ainda na mão. O batom cor de pêssego que Alfredo comprara em Roma a meio caminho de seus lábios. "Dona Leonor, a senhora me assustou! O que você está fazendo com minhas coisas?" Perguntei, a voz trêmula de uma raiva que nunca havia sentido antes. "Como encontrou minha caixa? Por que está mexendo nas minhas maquiagens?" Ela piscou algumas vezes, aparentemente surpresa com minha reação. Então sorriu aquele sorriso condescendente que eu havia aprendido a detestar. Estava procurando um álbum de fotos que Juliano mencionou e acabei encontrando essa caixinha. Fiquei curiosa. Não sabia que a senhora tinha tantas maquiagens antigas guardadas. "São minhas", disse, avançando para pegar a caixa. "São presentes do Alfredo. Tem valor sentimental para mim. Você não tinha o direito de pegá-las, muito menos de usá-las." "Nossa, quanta agressividade por causa de uns batons velhos." Ela revirou os olhos para a amiga na tela do celular, como se estivesse lidando com uma pessoa irracional. Devia me agradecer por dar uso a essas coisas. Provavelmente já estão todos vencidos mesmo. Foi então que notei o batom vermelho cereja de Viena jogado entre os outros. A ponta completamente achatada. A cor perfeita que Alfredo escolhera com tanto cuidado, agora manchada com traços de outro tom. Meu batom mais precioso. Aquele que eu acabara de usar com tanto carinho, profanado como se não tivesse valor algum. Aquele batom... Minha voz falhou. Aquele vermelho foi o último presente que Alfredo me deu antes de adoecer. Era especial. Era só um batom, completou ela, impaciente. E nem é um tom que combina com a senhora. Esse vermelho tão vivo é para mulheres jovens. A senhora devia usar cores mais neutras, mais adequadas para sua idade. Algo dentro de mim estalou naquele momento. Uma comporta que mantinha toda a minha mágoa, toda a minha indignação reprimida por anos, simplesmente cedeu. "Devolva minhas coisas agora", exigi, a voz mais firme do que jamais havia sido. "E saia do meu quarto." Vanessa piscou, surpresa com meu tom. "Tecnicamente, este não é seu quarto. É o quarto de hóspedes. E eu não sou hóspede. Moro aqui. Quanto às maquiagens, já disse. Estava só experimentando. Não é como se a senhora usasse mesmo. Estou usando hoje", respondi, apontando para meus lábios. "E usarei quando quiser, porque são minhas. Minhas lembranças, minha história com meu marido." Ela olhou para mim por um momento. Então sorriu daquele jeito cruel que revelava sua verdadeira natureza. Pegou o batom vermelho cereja, aquele que eu mais prezava, e o aplicou grosseiramente nos lábios, encarando-me desafiadoramente. "Viu? Fica muito melhor em mim. Em você parece ridículo." Foi nesse exato momento que ela disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que ficaram gravadas na minha mente e me levaram a fazer algo que nunca imaginei ser capaz. Encarando-me através do espelho, os lábios recém-pintados com meu batom mais precioso, o último presente de Alfredo, Vanessa sorriu aquele sorriso cruel e disse: "Você nem precisa mais usar essa maquiagem, sua velha feia." O mundo parou por um instante. Algo dentro de mim se quebrou irremediavelmente, enquanto algo novo, algo desconhecido, tomava seu lugar. Não era mais apenas sobre maquiagem. Era sobre respeito, sobre dignidade,
sobre o direito de ser tratada como um ser humano completo na minha própria casa, com minhas próprias memórias e escolhas. Naquele momento, olhando para o rosto debochado da minha nora usando o batom que guardava as últimas memórias felizes com meu marido, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria o rumo da nossa convivência para sempre. Você tem razão, Vanessa, disse surpreendentemente calma. Talvez eu realmente não precise mais dessas maquiagens. Talvez esteja na hora de deixá-las ir. Mas do meu jeito. Peguei minha caixinha e saí do quarto, deixando-a confusa com minha reação inesperadamente tranquila. Ela não sabia, mas naquele momento, a velha Leonora Zambuja, a senhora educada e complacente que aceitava desrespeitos com um sorriso resignado, havia morrido. Em seu lugar, nascia uma mulher determinada a recuperar sua dignidade, seu espaço e sua voz. Não importa o custo. E o custo seria mais alto do que qualquer um de nós poderia imaginar. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na beirada da cama, com a caixa de maquiagens no colo, eu observava a chuva fina que caía sobre gramado. As luzes da cidade brilhando através da névoa como pequenos faróis em um mar de escuridão. As palavras de Vanessa ecoavam na minha mente como um sino rachado. Você nem precisa mais usar essa maquiagem, sua velha feia. Velha feia. 2 palavras que carregavam o peso de anos de desrespeito, de pequenas crueldades, de invasões. 2 palavras que revelavam como ela realmente me via. Não como a mãe do homem que amava, não como a dona da casa que a acolheu, não como uma mulher com história e valor. Apenas como uma velha feia, um obstáculo, um inconveniente que ela precisava tolerar para ter acesso ao conforto e ao dinheiro que eu proporcionava. Abri a caixinha e peguei o batom vermelho cereja, agora arruinado pelo uso descuidado de Vanessa. O estojo dourado ainda brilhava sob a luz do abajur, mas o conteúdo estava irreconhecível, misturado com outro tom, a ponta elegantemente esculpida agora achatada e disforme. Lembrei-me de Alfredo na loja em Viena, testando diferentes tons no dorso da mão, determinado a encontrar o vermelho perfeito. Este, ele disse finalmente, os olhos brilhando de satisfação. Este é digno da minha Leonor. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto eu fechava o estojo com cuidado. Alfredo sempre me viu, sempre me valorizou como mulher, como parceira, como igual. Jamais permitiria que alguém me tratasse como Vanessa e Juliano vinham me tratando. Se estivesse vivo, teria posto um fim nessa situação muito antes. Mas Alfredo não estava mais aqui. Era eu quem precisava agir. Coloquei a caixinha sobre a mesa de cabeceira e fui até a janela. A propriedade que Alfredo e eu construímos com tanto amor se estendia diante de mim, agora parcialmente irreconhecível após as mudanças impostas por Vanessa. O jardim que eu cultivei durante décadas, repleto de hortênsias azuis, minhas favoritas, havia sido substituído por um paisagismo mais moderno, com pedras decorativas e plantas geométricas que pareciam artificiais. As cortinas de renda portuguesa que filtravam a luz da manhã com um brilho dourado foram trocadas por persianas automáticas cinza. A casa de madeira típica da Serra Gaúcha que Alfredo e eu tanto amávamos estava sendo lentamente transformada numa versão genérica de mansão contemporânea que poderia estar em qualquer lugar. Quantas vezes engoli minha indignação? Quantas vezes me calei para manter a paz? Quantas vezes permiti que minha voz fosse silenciada, que meu espaço fosse invadido, que minhas memórias fossem descartadas como irrelevantes? Chega! Sussurrei para o vidro da janela, vendo meu reflexo envelhecido me encarar de volta. Chega de ser tratada como um fardo. Chega de ser uma visita na minha própria casa. Ouvi risadas vindas da sala de estar. Juliano e Vanessa haviam convidado alguns amigos para um jantar improvisado, na minha casa, com minha comida, provavelmente pagando com meu dinheiro. Nem se deram ao trabalho de me convidar para participar. Provavelmente estavam todos rindo de alguma piada sobre a sogra caduca, a velha teimosa, que se recusava a aceitar mudanças. Foi nesse momento que a ideia surgiu na minha mente, cristalina como a primeira geada do inverno. No dia seguinte, com o pretexto de ir ao mercado, fui até o centro de Gramado.
Meu primeiro destino foi a Farmácia Magistral Serra Gaúcha, onde Berenice Hoffmann, a proprietária, me conhecia há anos. Berenice é uma daquelas mulheres que parecem saber tudo sobre todos, mas mantém discrição absoluta, qualidade rara em cidades pequenas. Dona Leonor, que prazer vê-la! Cumprimentou-me ela, ajeitando os óculos de armação roxa. Como tem passado? Faz tempo que não a vejo por aqui. Tenho estado ocupada, Berenice, respondi com um sorriso educado. Meu filho e a esposa estão morando comigo, sabe como é? A casa está sempre movimentada. Ah, sim, ouvi dizer. Ela comentou, seu tom neutro, mas seus olhos revelando que sabia mais do que dizia. Em que posso ajudá-la hoje? Hesitei por um momento, refletindo sobre o que estava prestes a fazer. Era tão diferente de mim, tão contrário a tudo que Alfredo e eu valorizávamos. Respeito, honestidade, dignidade. Mas então lembrei das palavras de Vanessa, do desprezo em seu olhar, da maneira como ela e meu filho haviam me despojado de tudo. Meu espaço, minhas escolhas, minha voz. Preciso de algo específico, Berenice, mas é um tanto incomum. Comecei baixando a voz. E preciso da sua discrição absoluta. Os olhos dela brilharam com curiosidade. Claro, Dona Leonor. Sabe que pode confiar em mim. Inclinei-me sobre o balcão e expliquei exatamente o que queria. Berenice me ouviu sem interromper, as sobrancelhas gradualmente se erguendo em surpresa. Dona Leonor, ela disse quando terminei. Tem certeza disso? Não é exatamente convencional. Tenho certeza, Berenice. É apenas uma pequena lição. Nada que cause dano permanente. Só preciso recuperar o respeito na minha própria casa. Ela me estudou por um momento. Então assentiu lentamente. Entendo. Às vezes precisamos de medidas incomuns para situações incomuns. Mas devo alertá-la que não posso garantir os resultados exatos. Cada pele reage de forma diferente. Compreendo os riscos, respondi, sentindo uma determinação que não experimentava há anos. E estou disposta a assumi-los. 30 minutos depois, saí da farmácia com um pequeno frasco discretamente guardado na bolsa. Meu próximo destino foi a loja de maquiagem no Shopping Lago Negro, onde comprei um batom rosa vibrante. Exatamente o tom que Vanessa sempre pedia emprestado, alegando que combinava perfeitamente com seu tom de pele. É para um presente, expliquei à vendedora quando ela comentou sobre a cor vibrante. Minha nora adora esse tom. De volta em casa, esperei pelo momento perfeito. Sabia que precisava agir quando tivesse a casa só para mim, sem riscos de interrupções. A oportunidade surgiu 2 dias depois, quando Juliano anunciou que levaria Vanessa para jantar no Galpão Crioulo para comemorar o aniversário de namoro deles. Vamos encontrar alguns amigos lá, ele explicou enquanto pegava as chaves do carro. Não nos espere acordada, mãe. Provavelmente voltaremos tarde. Divirtam-se. Respondi com um sorriso que não alcançava meus olhos. Aproveitem a noite. Assim que ouvi o carro se afastando, corri para meu quarto. Do fundo da gaveta de meias, tirei o batom novo e o pequeno frasco da farmácia. Com mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de antecipação, segui cuidadosamente as instruções que Berenice me dera. Primeiro, girei o batom até expor completamente a barra de cor rosa vibrante. Então, com uma pinça de sobrancelha, fiz pequenos furos na superfície do batom. Com o conta-gotas, apliquei algumas gotas do conteúdo do frasco nos furos, permitindo que o líquido penetrasse profundamente no batom. Por fim, usei um palito de dente para misturar suavemente, garantindo que a substância se distribuísse sem alterar a aparência externa do batom. Quando terminei, o batom parecia absolutamente normal, um tom rosa vibrante e convidativo, brilhante sob a luz do quarto. Ninguém jamais suspeitaria que continha algo extra. Coloquei-o na minha penteadeira, em posição de destaque, bem ao lado do espelho onde Vanessa sempre se olhava quando usava meu quarto sem permissão. Conhecendo sua vaidade e seu hábito de pegar minhas coisas sem pedir, eu sabia que ela não resistiria àquele tom vibrante, especialmente quando soubesse que eu estava fora de casa. Na manhã seguinte, fingi que tinha um compromisso importante. Vou encontrar Eunice para um café da manhã no centro, anunciei durante o desjejum.
Depois, talvez façamos algumas compras. Não me esperem para o almoço. Vai se arrumar toda para tomar café com a dona Eunice? Perguntou Vanessa com aquele tom falsamente doce que usava quando queria me provocar. Até parece que tem um encontro. Ignorei a provocação. Gosto de me apresentar bem, independente da ocasião. Minha mãe sempre dizia que o respeito próprio começa pela aparência. Percebi seus olhos se fixarem momentaneamente nos meus lábios, notando o batom rosa vibrante que eu havia aplicado. Não o preparado, mas um antigo muito similar que guardava. Era a isca perfeita. Bonito esse tom, comentou ela, um brilho de cobiça nos olhos. É novo? Não realmente, respondi vagamente. Estava guardado há algum tempo. Terminei meu café, voltei ao quarto para pegar minha bolsa e, propositalmente, deixei o batom preparado em evidência na penteadeira. Então saí, não para encontrar Eunice, mas para sentar num café próximo de onde podia observar a entrada da minha casa, esperando. 3 horas depois, voltei para casa silenciosamente, usando a chave da porta dos fundos que dava para a cozinha. Marinês estava ali, preparando o almoço. Dona Leonor, a senhora voltou cedo. Mudei de ideia sobre as compras, expliquei. Eunice não estava se sentindo muito bem. Onde estão Juliano e Vanessa? Seu Juliano saiu para resolver algo no banco. Dona Vanessa está lá em cima, se arrumando. Disse que tem um evento beneficente logo mais. Um evento beneficente. Perfeito. Ela certamente estaria caprichando na maquiagem, querendo impressionar a alta sociedade de Gramado. E conhecendo Vanessa, não resistiria a usar o melhor que encontrasse, especialmente se fosse algo meu. Subi as escadas silenciosamente e parei no corredor que levava aos quartos. A porta do meu quarto estava entreaberta. Claro que estava. Vanessa nunca respeitou meus limites. De onde eu estava, podia vê-la sentada na minha penteadeira, experimentando minhas joias, aplicando minhas maquiagens. Esperei, contendo a respiração. Ela abriu gavetas, remexeu em frascos, testou cores no dorso da mão. Então seus olhos pousaram no batom rosa vibrante que eu havia deixado estrategicamente posicionado. Como previsto, ela o pegou, examinou-o com interesse e, sem hesitar, aplicou-o generosamente nos lábios. 1, 2, 3 passadas, garantindo cobertura completa. Ela se admirou no espelho, obviamente satisfeita com o resultado. O tom realmente ficava bem nela, vibrante, jovem, chamativo. Exatamente o tipo de cor que ela sempre dizia que eu era velha demais para usar. Esperei mais alguns minutos, então entrei no quarto como se tivesse acabado de chegar. Vanessa, não sabia que você estava aqui, exclamei, fingindo surpresa ao vê-la sentada na minha penteadeira. Ela se virou, sobressaltada, o batom ainda na mão. Por um momento, vi culpa em seus olhos. Afinal, estava claramente mexendo nas minhas coisas sem permissão novamente. Mas isso logo deu lugar à habitual arrogância. Só estava pegando um batom emprestado para o evento da Associação Beneficente, explicou ela, como se fosse perfeitamente normal invadir meu quarto e usar minhas coisas. Vejo que escolheu o rosa, comentei casualmente, pendurando minha bolsa. Combina com você. Ela pareceu surpresa com minha reação tranquila, mas se recuperou rapidamente. Sim, é um tom bonito, embora talvez um pouco jovem demais para a senhora. Lá estava ela, a alfinetada habitual sobre minha idade. Desta vez, porém, não me incomodou. Eu tinha outros planos. Provavelmente tem razão, concordei com um sorriso. Certas cores são realmente mais adequadas para a juventude. Confusa com minha concordância incomum, ela guardou o batom na própria bolsa, nem se dando ao trabalho de pedir ou agradecer, e saiu do quarto para terminar de se arrumar. Sentei-me na beirada da cama, o coração acelerado, uma mistura de ansiedade e expectativa me consumindo. O que eu havia feito era tecnicamente inofensivo. Berenice garantira que a substância não causaria danos permanentes. Era basicamente uma cola temporária, desenvolvida para usar em pequenas feridas labiais. Uma vez aplicada em quantidade suficiente e exposta ao calor e umidade dos lábios, criaria uma sensação de aderência, como se os lábios estivessem grudados um no outro. Não é perigoso, ela explicou na farmácia.
apenas desconfortável. Causa uma sensação de rigidez, de não conseguir abrir bem a boca. O efeito passa em algumas horas ou imediatamente com o solvente adequado. O solvente estava guardado no bolso interno da minha bolsa, pronto para ser usado se a situação fugisse do controle. Eu não queria causar dano real, apenas dar uma lição sobre respeito e limites. Cerca de 20 minutos depois, ouvi o som. Um grito abafado, seguido por um barulho de algo caindo no chão. Levantei-me e caminhei lentamente até o quarto de hóspedes. Vanessa estava diante do espelho, os olhos arregalados de pânico, tentando desesperadamente separar os lábios que agora pareciam selados um ao outro. Apenas sons guturais escapavam de sua garganta, enquanto suas mãos puxavam freneticamente os cantos da boca, tentando separá-los. "Há algum problema, Vanessa?" Perguntei da porta, mantendo a voz neutra. Ela se virou para mim, os olhos implorando por ajuda, apontando freneticamente para a boca. Mais sons ininteligíveis, mais puxões desesperados nos lábios. "Parece que algo deu errado com o batom", observei calmamente, entrando no quarto. "Talvez algum tipo de reação alérgica? Ou talvez..." Fiz uma pausa deliberada. "Talvez seja uma lição sobre pegar coisas que não te pertencem sem permissão." Seus olhos se arregalaram ainda mais, compreensão e raiva substituindo o pânico inicial. Ela tentou gritar, mas apenas um gemido abafado escapou por entre os lábios colados. Pegou um bloco de notas da mesa de cabeceira e rabiscou furiosamente. "O que você fez?" Aproximei-me dela, sentindo uma calma que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde que Vanessa entrara na minha vida, eu estava no controle. "Eu protegi o que é meu", respondi simplesmente. "Assim como você e Juliano tomaram o controle da minha casa, das minhas finanças, das minhas escolhas, eu tomei uma pequena medida para recuperar minha dignidade." Ela rabiscou novamente. "Tire isso agora!" "Tirar? Mas eu não coloquei nada em você, Vanessa. Você pegou o batom sozinha, sem pedir, como sempre faz com minhas coisas. Aplicou por conta própria, porque acredita ter direito a tudo que é meu. A escolha foi sua, como sempre." Seus olhos se encheram de lágrimas de frustração e raiva. Ela rabiscou. "Vou chamar Juliano." "Claro, chame", respondi tranquilamente. "Mas antes que o faça, lembre-se, tenho provas de todas as transferências não autorizadas que vocês fizeram das minhas contas. Tenho registros de cada item que venderam sem minha permissão. Tenho testemunhas do abuso psicológico que venho sofrendo. A doutora Iracema Mello está pronta para levar tudo isso à justiça a qualquer momento." O medo substituiu a raiva nos olhos dela. Vanessa era muitas coisas, mas não era estúpida. Entendeu imediatamente as implicações do que eu estava dizendo. "Agora", continuei, tirando o pequeno frasco de solvente da bolsa, "podemos resolver isso de duas maneiras. Ou aplico o solvente agora, encerramos este episódio e começamos uma nova fase na nossa convivência, uma baseada em respeito mútuo. Ou você pode chamar Juliano, envolver outras pessoas, e eu serei forçada a tomar medidas mais drásticas para proteger meus direitos." Ela me encarou por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão para o frasco. "Não, não." Recuei, guardando o solvente. "Primeiro, quero que entenda algo. Esta é minha casa. Alfredo e eu a construímos com nosso trabalho. Cada móvel, cada objeto, cada centavo que você tão alegremente gasta foi ganho com nosso suor. Não sou um fardo a ser tolerado, nem uma velha caduca a ser enganada. Sou Leonora Zambuja, proprietária desta casa e de tudo o que há nela. E a partir de hoje, serei tratada com o respeito que mereço. Entendido?" Após um momento de hesitação, ela assentiu rigidamente. "Ótimo", sorri, destampando o frasco. "Agora, fique parada enquanto aplico isto. E lembre-se, esta foi apenas uma pequena amostra do que posso fazer quando sou desrespeitada na minha própria casa." Enquanto aplicava cuidadosamente o solvente nos lábios dela, completei. "Ah, e Vanessa, da próxima vez que for chamada de velha feia, lembre-se, esta velha ainda tem alguns truques na manga." O solvente funcionou como esperado. Em poucos minutos, Vanessa conseguia mover os lábios novamente,
embora ainda sentisse uma ligeira rigidez. Ela correu para o banheiro e lavou a boca freneticamente, tentando remover qualquer resíduo do batom e do produto. Observei-a em silêncio, sentindo uma estranha mistura de satisfação e culpa. Nunca fui uma pessoa vingativa. Alfredo sempre admirou minha capacidade de perdoar, mas algo dentro de mim havia mudado fundamentalmente após anos de humilhações constantes. Quando Vanessa finalmente saiu do banheiro, o rosto limpo de maquiagem e os olhos vermelhos de tanto esfregar, encarou-me com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Medo genuíno. O que era aquilo? Perguntou com a voz trêmula, mantendo distância. Apenas uma substância temporária, respondi calmamente, desenvolvida para pequenos procedimentos estéticos. Completamente inofensiva, desde que usada corretamente. Berenice da farmácia magistral me garantiu. Você está louca, sussurrou ela recuando mais um passo. Completamente louca. Juliano vai saber disso. Certamente vai, concordei, surpreendendo-a com minha tranquilidade. Na verdade, faço questão que ele saiba. Não apenas sobre o batom, mas sobre tudo. Sobre como vocês dois têm me tratado nos últimos anos. Sobre as transferências bancárias não autorizadas. Sobre os objetos de família vendidos sem meu consentimento. Sobre os insultos diários. Os comentários depreciativos. A constante erosão da minha dignidade. Ela empalideceu visivelmente. Não sei do que está falando. Acredito que sabe, Vanessa. E tenho provas de tudo. A doutora Iracema Mello tem um dossiê completo pronto para ser apresentado às autoridades, se necessário. Naquele momento, ouvimos a porta da frente se abrir. Juliano havia retornado. Vanessa correu escada abaixo, ainda em estado de choque. Ouvi vozes alteradas na sala de estar. E logo em seguida, passos pesados subindo a escada. Meu filho apareceu à porta do quarto, o rosto contorcido numa mistura de incredulidade e raiva. Mãe, que história é essa? Vanessa está dizendo que você envenenou um batom para grudar os lábios dela? Isso é loucura! Mantive-me firme, encarando-o diretamente. Não envenenei nada, Juliano. Apliquei uma substância temporária num batom. Meu batom, aliás, que sua esposa pegou sem permissão, como sempre faz. Uma substância que causa desconforto, não dano. E sim, foi intencional. Foi minha maneira de mostrar que estou cansada de ser desrespeitada na minha própria casa. Você não pode fazer isso. É agressão. É crime. Crime? Repeti, sentindo uma onda de indignação crescer dentro de mim. Vamos falar sobre crime, então. Que tal as transferências que você fez das minhas contas sem minha autorização legítima? Ou os objetos de família que venderam sem meu consentimento? Ou o abuso psicológico sistemático que venho sofrendo há anos? Juliano empalideceu, mas logo se recuperou. Do que está falando? Nós cuidamos de você. Administramos suas finanças porque você não consegue mais. Modernizamos a casa porque estava caindo aos pedaços. E é assim que você agradece? Cuidam de mim? Minha voz elevou-se involuntariamente. É isso que chamam de cuidar? Tomar minhas decisões sem consultar? Vender minhas coisas sem permissão? Me chamar de velha, de caduca, de ultrapassada? Mãe, você está exagerando. Ninguém te chamou dessas coisas. Não, respondi, tentando controlar a emoção na voz. Sua esposa me chamou de velha feia ontem mesmo, enquanto usava sem permissão um batom que seu pai me deu em nossa última viagem. Um batom que tinha valor sentimental inestimável para mim. Vanessa apareceu atrás de Juliano, seus olhos faiscando de raiva. É sobre isso? Sobre um batom velho? Você quase me matou por causa de um batom? Não seja dramática, Vanessa. Você não estava morrendo. Estava apenas experimentando um pouco do desconforto que me causou por anos. E não é sobre o batom. É sobre respeito, sobre dignidade, sobre o direito de ser tratada como um ser humano completo na minha própria casa. Nesse momento, Marinês apareceu no corredor, atraída pela discussão. Está tudo bem aqui, dona Leonor? Perguntou preocupada. Está sim, Marinês. Respondi sem tirar os olhos de Juliano e Vanessa. Estamos apenas tendo uma conversa familiar muito necessária. Quer que eu chame alguém? Insistiu ela, claramente percebendo a tensão no ar. Hesitei por um momento, então tomei uma decisão.
Sim, por favor. Ligue para o Matheus. Diga que preciso dele aqui o mais rápido possível. E depois, se puder, ligue para a doutora Iracema Mello. O número está na minha agenda na mesa da cozinha. Mãe! Protestou Juliano. Por que está envolvendo Matheus nisso? E quem é essa Iracema? Matheus é seu irmão e tem tanto direito quanto você de saber o que está acontecendo na casa da família. E a doutora Iracema é minha advogada. Advogada? Desde quando você tem uma advogada? Desde que percebi que precisava de proteção legal contra meu próprio filho, respondi com tristeza. Agora, sugiro que nos sentemos na sala e esperemos. Temos muito a discutir. E prefiro fazer isso uma única vez, com todos presentes. As horas seguintes foram surreais. Sentamos na sala de estar. Eu numa poltrona, Juliano e Vanessa no sofá moderno que haviam comprado sem minha permissão. Ninguém falava. O silêncio era pesado, carregado de acusações não ditas e ressentimentos acumulados. De vez em quando, Vanessa passava a mão pelos lábios, como se para verificar se ainda conseguia movê-los. Juliano alternava entre olhares raivosos e expressões de confusão. Matheus chegou primeiro, dirigindo às pressas de Bento Gonçalves assim que recebeu o recado de Marinês. Meu filho caçula sempre foi mais parecido com Alfredo. Calmo, observador, confiável. Entrou na sala como uma lufada de ar fresco, embora sua expressão demonstrasse preocupação. Mãe, o que aconteceu? Marinês disse que era urgente. Antes que eu pudesse responder, Vanessa se adiantou. Sua mãe enlouqueceu. Colocou algum tipo de cola num batom para grudar meus lábios. Matheus piscou, confuso, olhando de Vanessa para mim. O quê? É uma longa história. Suspirei. E prefiro contá-la uma única vez, quando a doutora Iracema chegar. Não tivemos que esperar muito. 15 minutos depois, a campainha tocou novamente. Marinês conduziu a doutora Iracema Mello até a sala. Alta, de cabelos grisalhos cortados em um chanel elegante e olhos perspicazes, ela entrou carregando uma pasta executiva preta. Boa tarde a todos, cumprimentou profissionalmente. Dona Leonor, vim assim que recebi o recado. Estes são seus filhos, presumo? Sim, este é Matheus, meu caçula. E este é Juliano, com sua esposa Vanessa. A advogada assentiu para cada um, seus olhos se demorando em Juliano e Vanessa, com uma expressão que não escondia completamente sua desaprovação. Ela já conhecia detalhes demais do caso. Bom, estamos todos aqui, declarei, sentindo-me estranhamente calma. É hora de colocar todas as cartas na mesa. Nos 40 minutos seguintes, relatei tudo. Desde o momento em que convidei Juliano e Vanessa para morar comigo até o incidente do batom. Falei sobre as mudanças na casa feitas sem minha permissão, sobre os objetos vendidos, sobre as contas bancárias tomadas, sobre os insultos diários. Falei sobre como gradualmente perdi minha voz e meu espaço na minha própria casa. Dona Leonor me procurou há cerca de 2 meses. Complementou a doutora Iracema quando terminei. Desde então, vimos documentando sistematicamente diversos abusos. Temos evidências de transferências bancárias não autorizadas somando mais de R$300 mil. Temos recibos de venda de itens de família, incluindo antiguidades de valor considerável. Temos testemunhos de vizinhos e amigos sobre o tratamento que a senhora Azambuja vem recebendo. Matheus estava visivelmente horrorizado. Juliano, isso é verdade? Você e Vanessa fizeram tudo isso com a nossa mãe? Meu filho mais velho parecia menor de repente, encolhido no sofá, evitando o olhar do irmão. Não é como parece. Estávamos apenas ajudando a organizar as coisas. Mãe estava ficando confusa com a idade. Precisava de supervisão. Confusa? Matheus explodiu. Nossa mãe administrou a vinícola sozinha por anos depois que pai ficou doente. Ela sempre foi a mais organizada da família. Desde quando ela precisa de supervisão para administrar o próprio dinheiro? Vanessa tentou intervir. Vocês não entendem. Ela estava gastando sem controle, comprando coisas desnecessárias, mantendo objetos velhos e insalubres na casa. Como o sofá onde papai passou seus últimos dias. Retrucou Matheus, os olhos brilhando de indignação. Ou as maquiagens que ele deu de presente para ela. Isso era insalubre? A discussão escalou rapidamente. Matheus, geralmente tão controlado, parecia prestes a pular sobre o irmão.
Juliano alternava entre defensivo e agressivo. Vanessa chorava, alegando ser vítima de uma conspiração familiar. Foi a doutora Iracema quem finalmente impôs ordem. Chega! Sua voz autoritária cortou a sala. Este tipo de discussão não leva a lugar nenhum. Estamos aqui para resolver a situação, não para agravá-la. Todos se calaram, surpresos com a energia daquela mulher de meia idade. Dona Leonor, ela continuou mais suavemente. A senhora tem várias opções legais. Podemos entrar com uma ação de restituição pelos valores e bens indevidamente apropriados. Podemos solicitar uma medida protetiva que impeça seu filho e nora de tomar decisões financeiras em seu nome. No limite, podemos registrar uma queixa-crime por abuso de idoso e apropriação indébita. Olhei para Juliano, meu primogênito. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho, o menino que segurava minha mão ao atravessar a rua, que me trazia flores silvestres colhidas no caminho da escola, que dormia no meu colo durante tempestades. Onde aquele menino havia se perdido? Em que momento ele se transformou neste homem que permitia que sua própria mãe fosse tratada com tanto desprezo? Não quero processar meu filho, disse finalmente. Não quero escândalos, nem polícia, nem tribunais. Só quero minha vida de volta. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. A doutora Iracema assentiu compreensivamente. Nesse caso, sugiro um acordo. Formalizado legalmente, mas privado. Nos minutos seguintes, ela delineou os termos básicos. Juliano e Vanessa devolveriam todo o dinheiro transferido sem autorização. Os itens vendidos seriam recuperados quando possível, ou compensados financeiramente quando não fosse. Eles deixariam minha casa em um prazo de 30 dias. Eu retomaria controle total das minhas finanças e propriedades. Em troca, eu não moveria ação judicial contra eles. Isso é absurdo, protestou Vanessa. Não temos para onde ir e não temos como devolver todo esse dinheiro. Talvez devessem ter pensado nisso antes de gastar o que não lhes pertencia, respondeu Mateus friamente. Juliano permanecia em silêncio, o rosto pálido, os olhos fixos no chão. Tenho uma proposta alternativa, disse eu, surpreendendo a todos. Mateus, você ainda mantém aquele apartamento vago em Bento Gonçalves? O que era do gerente da vinícola? Sim, mãe. Está mobiliado, inclusive. Por quê? Juliano e Vanessa podem ficar lá temporariamente, até se reorganizarem. Quanto ao dinheiro, podem devolver em parcelas mensais, sem juros. Não quero arruinar a vida do meu filho. Só quero justiça e respeito. A doutora Iracema me olhou com admiração. A senhora tem certeza, dona Leonor? Seria perfeitamente compreensível e legal exigir restituição imediata. Tenho certeza. Respondi firmemente. Sou mãe antes de tudo. Quero que meu filho aprenda a lição, não que seja destruído por ela. Vanessa parecia prestes a protestar novamente, mas Juliano finalmente ergueu os olhos. Para minha surpresa, estavam marejados. Mãe, sua voz estava rouca. Eu sinto muito. Não percebi, não quis ver o que estava acontecendo. Deixei as coisas irem longe demais. Juliano! Vanessa olhou para ele, horrorizada. Não pode estar concordando com isso. Ela quase me envenenou. Ela não te envenenou, Vanessa, respondeu ele com uma firmeza que há muito não demonstrava. E nós passamos dos limites. Muito além dos limites. Esta é a casa dela, o dinheiro dela, a vida dela. O que fizemos? Ele balançou a cabeça, como se só agora compreendesse a gravidade da situação. O que fizemos foi errado, e temos sorte que ela esteja nos oferecendo uma saída digna. O restante daquela tarde foi dedicado a formalizar o acordo. A doutora Iracema redigiu um documento detalhando todos os termos, que todos assinamos. Vanessa relutantemente, após perceber que não tinha escolha. Mateus serviria como fiador e supervisor do cumprimento do acordo. Quando tudo estava assinado e a doutora Iracema havia partido, Mateus sugeriu que Juliano e Vanessa começassem a empacar imediatamente. Ele os ajudaria a se instalar em Bento Gonçalves no dia seguinte. Quanto antes começarmos esta transição, melhor para todos, disse ele pragmaticamente. Concordei, e os três subiram para organizar a mudança, deixando-me sozinha na sala de estar. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer outro que experimentei nos últimos anos.
Não era carregado de tensão ou medo. Era um silêncio de possibilidades, de recomeços. Caminhei até a janela e observei o jardim que em breve voltaria a ser meu. As hortênsias haviam sido arrancadas, mas eu poderia plantar novas. As cortinas poderiam ser substituídas. O sofá que amávamos estava perdido, mas novos móveis poderiam ser escolhidos. Por mim, desta vez. Uma semana depois, a casa estava vazia novamente, exceto por mim e Marinês. Juliano e Vanessa haviam partido para Bento Gonçalves, onde Mateus os ajudaria a recomeçar. A doutora Iracema havia recuperado boa parte do dinheiro e estava negociando a recompra de alguns dos objetos vendidos. Em meu quarto, abri a caixinha com as maquiagens que restaram da minha coleção especial. Alguns itens estavam perdidos para sempre, incluindo o precioso batom vermelho cereja de Viena. Mas outros permaneceram, cada um carregando uma memória preciosa. Um pedaço da história que Alfredo e eu construímos juntos. Peguei o frasco de perfume italiano, aquele que usamos em nossa última viagem a Milão. Apliquei uma gota no pulso e fechei os olhos, deixando o aroma me transportar para aquelas ruas estreitas e românticas, para o sorriso tímido de Alfredo, para a sensação de sua mão na minha, enquanto explorávamos a cidade. Conseguimos, Alfredo. Sussurrei para o quarto vazio. Recuperei nossa casa, nossa dignidade. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em anos. Não havia mais o peso da opressão, do medo constante de perder mais um pedaço da minha vida, da minha história. Havia apenas paz e a certeza de que, aos 68 anos, eu havia finalmente recuperado minha voz. 3 meses se passaram. A casa gradualmente voltava a ser minha. Novas hortênsias azuis floresciam no jardim. As cortinas de renda portuguesa voltaram às janelas. Um novo sofá, escolhido por mim, ocupava o lugar de honra na sala de estar. Em um domingo ensolarado, recebi uma visita inesperada. Juliano estava à porta, sozinho, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel de presente. "Mãe", disse ele, visivelmente nervoso. "Posso entrar?" Hesitei por um momento, então dei um passo para o lado. "Claro, filho." Sentamos na varanda, onde o sol da tarde criava padrões dourados no piso de madeira. Por alguns minutos, nenhum de nós falou. Havia tanto a dizer e, ao mesmo tempo, palavras pareciam inadequadas. "Como está se adaptando em Bento Gonçalves?" Perguntei finalmente. "Bem", respondeu ele, olhando para as próprias mãos. "Mateus me ofereceu um cargo na administração da vinícola. Estou aprendendo muito. E Vanessa?" Ele suspirou profundamente. "Estamos nos separando. Depois de tudo o que aconteceu, percebemos que queremos coisas diferentes da vida." Assenti em silêncio. De alguma forma, não estava surpresa. "Trouxe algo para você", continuou ele, estendendo o pequeno pacote. "Não é muito, mas espero que signifique algo." Abri o pacote cuidadosamente. Dentro havia um estojo dourado familiar. O batom vermelho cereja de Viena. "Como..." Minha voz falhou. "Entrei em contato com a loja em Viena", explicou ele. "Enviei fotos do estojo antigo. Eles ainda tinham o mesmo modelo, embora a cor tenha sido descontinuada. Mas tinham uma última unidade guardada. O último batom vermelho cereja da coleção que papai comprou para você." Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto segurava o pequeno estojo dourado. Não era exatamente o mesmo batom que Alfredo escolheu com tanto cuidado, mas era o mais próximo possível. E o gesto, o esforço, a consideração, o reconhecimento do valor que aquilo tinha para mim, significava mais do que as palavras poderiam expressar. "Obrigada, filho", sussurrei. "Não, mãe. Eu que agradeço, por me ensinar, mesmo que do jeito mais difícil, o valor do respeito, por me dar uma segunda chance quando eu não merecia, por ser forte quando eu fui fraco." Naquele momento, sob o sol de fim de tarde em Gramado, com o batom vermelho cereja na mão e meu filho ao lado, compreendi que algumas lições precisam ser duras para serem realmente aprendidas, e que o amor, verdadeiro, incondicional, mas não submisso, às vezes exige que nos levantemos e lutemos por nossa dignidade. Eu, Leonora Zambuja, aos 68 anos, havia finalmente encontrado minha voz, e ninguém jamais a silenciaria novamente.
E foi assim, meus queridos, que consegui recuperar minha dignidade e meu lugar no mundo depois de tanto sofrimento. Quando olho para trás, para aquela mulher que permitiu ser diminuída dia após dia na própria casa, quase não me reconheço. Como foi possível que eu, Leonora Zambuja, que ajudei a construir uma vinícola de sucesso, que criei 2 filhos, que enfrentei a viuvez com coragem, pudesse me tornar tão pequena, tão invisível em meu próprio lar? Acredito que muitos de vocês que me assistem agora talvez já tenham passado por situações semelhantes. Talvez não exatamente iguais à minha, mas situações em que foram diminuídos, desrespeitados, tratados como se seus sentimentos e sua história não tivessem valor. Situações em que perderam sua voz, um pouquinho a cada dia, até que um dia perceberam que já não conseguiam mais se fazer ouvir. O que aprendi com toda essa experiência é que nunca é tarde para nos levantarmos. Nunca é tarde para dizermos basta, para traçarmos uma linha que ninguém pode cruzar. A idade não diminui nosso direito ao respeito. Nossas rugas não reduzem nossa dignidade. Nossas memórias não são menos valiosas porque pertencem ao passado. Quando coloquei aquela substância no batom, não foi por vingança mesquinha. Foi um ato de desespero de quem já havia tentado todos os caminhos convencionais para ser ouvida. Foi meu grito silencioso contra anos de pequenas crueldades, de invasões, de apagamentos. Um grito que finalmente fez com que todos ao meu redor parassem para ouvir o que eu tinha a dizer. Não estou orgulhosa de ter chegado a esse ponto. Gostaria que Juliano e Vanessa tivessem me escutado antes, que tivessem enxergado além da velha, que acreditavam que eu era, que tivessem respeitado minha história e minhas escolhas. Mas a vida raramente segue o caminho que desejamos. Hoje, meu relacionamento com Juliano está em reconstrução. É um processo lento, delicado, cheio de conversas difíceis e reconhecimentos dolorosos. Mas é um processo honesto. Pela primeira vez em anos, meu filho realmente me enxerga, não como um fardo, não como um obstáculo, mas como uma mulher completa, com história, com valor, com voz. Mateus continua sendo meu porto seguro, meu aliado. Sua intervenção foi fundamental para resolver aquela situação tão dolorosa. Às vezes, precisamos de alguém de fora para nos ajudar a enxergar o que está bem diante dos nossos olhos, para nos dar a coragem de agir quando o medo nos paralisa. A doutora Iracema Mello ainda é minha advogada e se tornou uma amiga querida. Jantamos juntas uma vez por mês no restaurante típico Galpão Crioulo, onde compartilhamos histórias e risadas. Ela me ensinou que conhecer nossos direitos é o primeiro passo para garantir que sejam respeitados. Marinês, minha fiel caseira, continua comigo, cuidando da casa e preparando aquele carreteiro que só ela sabe fazer. Foi ela quem me ajudou a replantar as hortênsias azuis no jardim, uma por uma, até que o azul que tanto amamos voltasse a colorir os canteiros. Quanto a Vanessa, soube que voltou para Porto Alegre após a separação. Não guardo o rancor dela, apesar de tudo. Talvez um dia ela compreenda que respeito não é algo que se concede apenas aos jovens, aos poderosos, aos que ainda têm utilidade aos olhos da sociedade. Respeito é um direito fundamental de todo ser humano, independente da idade ou condição. Minha casa voltou a ser meu lar. As paredes não ecoam mais com palavras cruéis ou risos depreciativos. Os cômodos voltaram a abrigar minhas escolhas, meus gostos, minhas memórias. O sofá onde Alfredo e eu passamos tantas noites não pôde ser recuperado, mas comprei um novo que, embora diferente, me traz conforto e paz. E minha coleção de maquiagens? Estou lentamente reconstruindo-a. Não será idêntica à original. Algumas peças estão perdidas para sempre, mas cada nova adição carrega sua própria história, sua própria beleza. E o batom vermelho cereja que Juliano encontrou para mim ocupa o lugar de honra na penteadeira vitoriana que herdei da minha avó. Quero que vocês, que me acompanharam até aqui nesta história, levem consigo uma mensagem. Nunca é tarde para recuperar sua voz. Nunca é tarde para estabelecer limites. Nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. Não importa sua idade, sua condição, sua história. Você tem valor. Você tem direitos. Você tem voz.
Se você está passando por uma situação semelhante à que vivi, saiba que não está sozinho. Busque ajuda, de amigos, de familiares, de profissionais. Documente os abusos, conheça seus direitos e, acima de tudo, não permita que ninguém diminua seu valor ou silencie sua voz. Agora, antes de me despedir, quero agradecer imensamente por terem me acompanhado até aqui. Não foi fácil reviver esses momentos, abrir meu coração e compartilhar essa experiência tão dolorosa. Cada palavra dita, cada memória revisitada, exigiu coragem e vulnerabilidade. Mas fiz isso porque acredito que nossas histórias têm poder. Poder de conectar, de ensinar, de transformar. Se essa história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva aqui no canal Vovó Lembrou. Temos muitas outras histórias de vida para compartilhar. Muitas lições aprendidas ao longo de décadas que podem ajudar pessoas de todas as idades. Deixe seu like neste vídeo e, principalmente, compartilhe nos comentários sua própria experiência. Você já passou por algo semelhante? Como lidou com isso? Que conselho daria para quem está enfrentando desrespeito e abuso? Seus comentários são fundamentais para mim. Leio cada um deles com atenção e carinho. É através desse diálogo que construímos uma comunidade de apoio e compreensão. É através das suas palavras que sei que não estou falando no vazio, que minhas experiências ressoam e talvez ajudem alguém que está passando pelo que passei. Também quero pedir, se estiver dentro das suas possibilidades, que contribua com nossa iniciativa Valeu Demais. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos do canal e permite que continuemos trazendo novos vídeos diariamente. Esse apoio financeiro é essencial para mantermos a qualidade do nosso trabalho, para investirmos em equipamentos melhores, para alcançarmos mais pessoas com nossas histórias. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença no nosso trabalho. Confesso que quando comecei a gravar esses vídeos, não imaginava o impacto que teriam. Era apenas uma senhora de 68 anos compartilhando suas experiências, na esperança de que pudessem ajudar alguém. Hoje, vejo que formamos uma família, uma comunidade de pessoas que se apoiam, que se compreendem, que crescem juntas através das histórias compartilhadas. No próximo vídeo, contarei outra experiência marcante da minha vida. Uma história de superação que, espero, trará esperança e força para quem está enfrentando momentos difíceis. Então, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando o vídeo for ao ar. De Gramado para todo o Brasil, eu, Leonora Zambuja, agradeço sua companhia e sua atenção. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua história importa, sua voz merece ser ouvida. E nunca é tarde para recomeçar.